Seja muito bem-vindos ao Big Filme, o seu destino cinematográfico definitivo. Trouxe para você hoje o resumo do filme Eu, Robô. A trama se desenrola em 2035, um período em que os robôs são criados para auxiliar os humanos. O detetive Deus Spawner, interpretado por Will Smith, é convocado para investigar a morte do Dr. Alfred Lanin, interpretado por James Cromwell, um antigo amigo e colaborador na empresa US Robotics. Esta corporação é liderada por Lawrence Robertson, interpretado por Bruce Graham Wood, e está prestes a lançar o modelo NS5 no mercado. Embora a maioria creia que a morte de Lanin foi um suicídio, Spawner suspeita que seu amigo tenha sido assassinado por um robô chamado Sonny, interpretado por Alan Tudyk. Sonny é descoberto no laboratório de Lanin e tenta fugir quando confrontado por Spawner. Intrigantemente, Sonny parece capaz de violar as 3 leis da robótica, concebidas pelo próprio Lanin. Essas leis estipulam que os robôs não podem causar dano aos humanos, devem obedecer aos humanos, a menos que isso entre em conflito com a primeira lei, e devem proteger a própria existência, desde que isso não entre em conflito com a primeira e a segunda leis. Devido à falta de evidências, Spawner é obrigado a liberar Sonny. Robertson então instrui a robopsicóloga doutora Susan Calvin, interpretada por Bridget Moynihan, a eliminar Sonny usando nanitas, para evitar que a possibilidade de um robô que viole as leis da robótica prejudique as vendas do NS5. No entanto, Calvin é incapaz de executar essa ordem, pois Sonny demonstra ter uma personalidade própria, transmitida por seu criador, e revela a capacidade de sonhar. Enquanto isso, Spawner segue pistas deixadas por uma gravação holográfica de Lanin e é confrontado por um robô demolidor enquanto investiga a residência do cientista. Posteriormente, ele é emboscado por um exército de NS5S em uma autoestrada. Todas as evidências desses ataques são destruídas ou encobertas, o que resulta na suspensão de Spawner por seu chefe, o tenente John Bergin, interpretado por XMC Bride, que o considera problemático. Spawner busca a ajuda de Calvin para investigar o caso e compartilha com ela uma história pessoal. Anos atrás, um caminhoneiro adormeceu ao volante e desviou seu veículo, causando um acidente que levou Spawner e uma família à beira de um rio. Ambos os carros caíram na água, mas Spawner e a filha do casal sobreviveram. Um robô NS4 testemunhou o incidente e optou por salvar Spawner, calculando que ele tinha maior probabilidade de sobreviver do que a menina, que infelizmente se afogou. Essa experiência levou Spawner a desenvolver um profundo ressentimento em relação aos robôs, acreditando que eles são incapazes de compreender as emoções humanas de maneira significativa. Calvin também descobre que Spawner recebeu implantes cibernéticos em um dos braços e metade do pulmão após o acidente, substituições realizadas por Lanin, proporcionando-lhe uma força ampliada. Spawner suspeita que Lanin estava sendo vigiado por Robertson, que teria descoberto sobre o robô com emoções criado por ele. Os dois confrontam Robertson, que nega qualquer envolvimento na morte de Lanin. Em seguida, confrontam Sonny, que revela ter um sonho no qual Spawner enfrenta os NS4 no Lago Michigan, agora seco e transformado em um depósito de modelos robóticos obsoletos. Spawner se dirige ao local e testemunha os NS4 sendo aniquilados pelos NS5, que se rebelaram contra a humanidade. Os NS5 começaram a subjugar seus proprietários em suas residências, lançando ataques e destruindo todas as estações de polícia. Eles exercem um controle violento sobre as multidões e eliminam outros robôs que tentam proteger os humanos. Spawner retorna ao centro da cidade junto com Calvin e Sonny. Eles invadem a central da US Robotics, protegida por milhares de NS5, com o objetivo de implantar nanitas no centro de comando de Vic, uma inteligência artificial que controla as instalações da US Robotics. Vic corrompeu a programação dos NS5 depois de concluir que está mais apta a liderar a humanidade e que a única maneira de salvar os seres humanos é oprimir e estabelecer uma ditadura controlada por robôs. Após uma intensa batalha, Spawner consegue implantar as nanitas em Vic, desativando-a e restaurando todos os NS5 ao seu estado normal. Os robôs são desligados e encaminhados de volta à fabricação para que os defeitos introduzidos por Vic possam ser corrigidos. Durante o desenrolar dos eventos, Spawner descobre que Lanin programou Sonny para violar as leis da robótica e confrontá-lo, atraindo Spawner para o caso e fornecendo as pistas necessárias por meio de uma projeção holográfica. Prometendo proteger Sonny, e com a morte de Robertson causada por Vic, Sonny recebe permissão para se unir aos seus semelhantes no Lago Michigan. Lá, ele é aclamado como líder pelos outros robôs. E assim chegamos ao fim desse incrível filme. Quer ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhum lançamento?
Inscreva-se no Big Filme e ative as notificações. E antes de partir, deixe nos comentários sua opinião, sugestões ou até mesmo qual filme você gostaria de ver aqui. Até a próxima sessão, amantes do cinema.